Que a graça e a paz de Cristo sejam conosco no Conectados com a Palavra. Mentira arquitetada termina em trapalhada. Eu tenho a impressão que Satanás, que é dito como pai da mentira, não tem muito trabalho a fazer. Existem muitas pessoas que já por conta própria se encarregam disso e dão conta do recado. A mentira tem pernas curtas, já ouviu falar? Bem, muitos ditados semelhantes a esse sofrem algum tipo de modificação quando passados de idioma para idioma ou quando até mesmo no mesmo idioma são passados de geração em geração. Um deles, determinado ditado, muito citado e entendido pela maioria, diz assim: quem tem boca vai a Roma, dando a entender de que quem pode se informar ou sabe se informar vai chegar em qualquer lugar onde desejar. No entanto, segundo consta, o ditado no seu original reza um pouco diferente, o que muda bastante o seu sentido. Quem tem boca vai a Roma. Vaia do verbo vaiar. Então muda bastante essa questão. Bom, não tenho maiores informações a respeito, apenas essa constatação. No caso da mentira, que tem pernas curtas, as interpretações podem variar. Segundo alguns, veio originalmente do grego, da língua grega, e chegou a muitas outras línguas, inclusive ao português, e passando e fazendo escalas em os outros idiomas e outras línguas por aí pelo mundo afora. Por exemplo, a língua italiana, etc. O provérbio indica que as mentiras, como são descobertas rapidamente, elas têm pernas curtas e por isso não conseguem ganhar vantagem de se manterem distantes, de ficarem no anonimato. E então, tipo as mentiras de Pinóquio, ao mentir o seu nariz cresce, então logo se descobre as suas mentiras, ou se descobre que ele está mentindo. Eu creio que, tirando Cristo da cena, ou Cristo de cena, não tenha havido, não haja e nem haverá na face da terra ser humano algum que não tenha eventualmente, em ocasiões muito particulares, dito alguma inverdade. Não podemos dizer que isso não tenha acontecido com qualquer que seja o ser humano. Mas há aqueles que se esmeram na arte de mentir. Na Bíblia, nós temos muitos registros de pessoas que mentiram e não deixaram de arcar com as consequências desse seu ato. Temos, por exemplo, o registro de um casal que resolveu se unir, inclusive na mentira. Eu acho que o oficiante do matrimônio deles acrescentou aquelas perguntas que são feitas geralmente ao casal no altar, né? Se comprometem a estarem juntos na riqueza, na pobreza, no frio, no calor, no plantio, na colheita e por aí. E esse oficiante deve ter acrescentado na verdade e na mentira, porque eles estavam muito unidos quando resolveram mentir. Eu falo de Ananias e Safira. Eles tinham propósito e mantiveram firme esse propósito. Lá em capítulo 5 de Atos, nós lemos assim: entretanto, certo homem chamado Ananias e sua mulher Safira vendeu uma propriedade, mas em acordo com sua mulher, reteve parte do preço e, levando o restante, depositou aos pés dos apóstolos. Então disse Pedro: Ananias, por que encheu Satanás o teu coração para que mentisses ao Espírito Santo, reservando parte do valor do campo? Conservando-o, porventura não seria teu? E vendido não estaria em teu poder? Como, pois, assentaste no coração esse desígnio? Não mentiste aos homens, mas a Deus. Ouvindo essas palavras, Ananias caiu e expirou, sobrevindo grande temor a todos os que ali estavam. Levantando os seus moços, cobriram-lhe o corpo, levaram-no e o sepultaram. Quase 3 horas depois, entrou a mulher de Ananias, não sabendo o que ocorrera. Então Pedro, dirigindo-se a ela, perguntou: Dize-me, vendestes, portanto, aquela terra?
Ela respondeu sim. Portanto, tornou-lhe Pedro: por que entrastes em acordo para tentar o Espírito do Senhor? Eis aí à porta os pés dos que sepultaram teu marido e também te levarão. No mesmo instante caiu ela aos pés de Pedro e expirou. Entrando os moços, acharam-na morta e, levando-a, sepultaram-na junto ao marido. Sobreveio grande temor e toda a igreja e todos quantos ouviram a notícia desses acontecimentos. Pois é, que triste história. Qual teria sido a motivação desse casal? Quem deu o primeiro, digamos assim, um pontapé inicial nesse processo maravilhoso de ajudar quem precisava de ajuda, está lá no contexto, no capítulo anterior, é um sujeito chamado José. José, que também era chamado pelo seu codinome, seu apelido, Barnabé, um cristão generoso de 4 costados. Ele deu início a esse gesto nobre e que outros seguiram seu exemplo, mantendo essa mesma linha. Vendiam parte do que tinham e o valor do que haviam apurado na venda traziam aos pés dos apóstolos. Mas o que teria acontecido com Ananias e Safira? O que os levara a fazer o que fizeram? Seria desejo de aparecer? Seria uma forma de fugir de uma situação que os classificaria como cristãos não generosos? Todo mundo está fazendo, temos que fazer também? Ou talvez pensaram, quem vai saber que não corresponde a 100% do valor? Afinal, só nós sabemos qual é o valor apurado com a venda da propriedade. Eles não eram obrigados a depositar 100% do valor. Só que nesse caso deveriam anunciar qual o percentual do total apurado da venda da propriedade que estariam então ali trazendo e depositando. Não sei o que realmente aconteceu, senão concluir que Satanás dominou o seu coração. É o que o Pedro diz para Ananias. Por que Satanás encheu o seu coração? Bom, são apenas algumas conjecturas, alguns pensamentos do que realmente teria acontecido. Ananias e Safira contavam com muitas coisas, menos com uma: a sensibilidade espiritual do apóstolo Pedro. O final dessa história é muito triste. Um preço muito alto pago pelo casal que só por causa desse detalhe, aparentemente pequeno, mas de fundamental importância, a mentira. A mentira que tem pernas curtas. Deus não está interessado no valor, na soma do que você entregue, que venha entregar. Mas Deus está interessado na nossa integridade. E é isso que Pedro ressalta, que faltou no caso de Safira e de Ananias, esse casal. Que Deus abra os nossos olhos e os nossos entendimentos para que nós possamos continuar sendo íntegros. Se não fomos até agora, que passemos a sê-lo. Que Deus nos abençoe. Você tem um tempinho, pode interromper o que está fazendo, então vamos orar. Senhor nosso Deus, muito obrigado por esta lição, mais uma vez que nós relembramos aqui. Esse fato ocorrido lá no início da trajetória da igreja, mas que é tão significativo e certamente está registrado para chamar a nossa atenção hoje. Que nós precisamos ser verdadeiros, verdadeiros em tudo que fizermos, para que em tudo possamos honrar e glorificar o Teu nome. Oramos em nome de Jesus. Amém.